A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo antes da criação do nosso mundo. Ele já estava aqui antes de Deus ter criado o nosso mundo, porque Deus gerou, logo que Deus começou a criar, Deus antes de criar qualquer coisa, Deus gerou a Jesus Cristo, seu Filho. E na Bíblia diz, na palavra, na Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio, aí tem a vírgula, Deus criou os céus e a terra. Então essa palavra no princípio significa que Jesus Cristo já existia antes de todas as coisas. Veja, na palavra no princípio é uma alusão a Gênesis 1:1, com o intuito de associar Jesus Cristo, o verbo, a palavra, com o Deus da criação. O acontecimento da encarnação de Jesus teve um significado cósmico, sendo ele o detentor e administrador de tudo o que Deus criou. O verbo é Jesus Cristo, a expressão eterna, definitiva de Deus no Velho Testamento. Deus falou ao mundo para a existência, criou. E no Evangelho, Deus proferiu sua palavra final através do verbo vivo, seu Filho, Jesus Cristo. Vamos falar sobre encarnação. Encarnação, no dicionário bíblico da língua portuguesa, declara ato pelo qual a divindade assumiu a forma e natureza humana. Embora a palavra não ocorra de maneira explícita na Bíblia, a Igreja tem empregado o termo encarnação para referir-se ao fato de Jesus tornar-se homem para habitar entre nós. É uma referência ao seu nascimento e existência terrena, assumindo um corpo físico e a natureza humana, com todos os atributos que lhe são comuns, unindo esta à natureza divina no seu ou na sua pessoa. Assim, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A divindade, Jesus é a encarnação de vida em um ser humano. Então a encarnação aqui refere-se que Jesus era espírito e ele se tornou carne. Então ele se encarnou, o espírito dele se encarnou na carne. Não que a encarnação existe, porque nós só temos um espírito para um corpo. Não temos um espírito para dois corpos e nem dois espíritos para um corpo só. Então aqui a palavra encarnação refere-se somente à transformação de Jesus Cristo, o espírito, e nasceu em forma de ser humano, da mesma maneira que nós nascemos, gerado no ventre de uma mulher. Então veja que essa palavra encarnação, ela refere-se somente ao ato de Jesus Cristo encarnar como um ser humano. No Evangelho de João, como também em muitos outros livros da Bíblia, declaram que Jesus é e será o agente divino responsável por toda a criação de Deus. Lá, a carta de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:2. Ele estava no princípio com Deus. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Veja que João declara que tudo foi feito por ele, e nada do que existe hoje existiria se não tivesse Jesus Cristo. João 1:10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. João 1:14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 17:5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Então veja que Jesus pede para Deus glorificar ele, para o Pai, com a mesma glória que ele glorificou antes que o mundo existisse. Então veja que João, as pessoas do passado tinham intimidade, já conhecia quem era Jesus. João 17:24. Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então agora ele pede também para o Pai dar a mesma glória para nós, que nós vamos ser glorificados, quando formos para a glória, nós vamos ter a mesma glória que Jesus teve desde o passado,
Então mostra aqui que Jesus fala que quando ele amou, né, o seu filho desde antes da criação do mundo. 1 Pedro 1,20 diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Veja que Pedro também concorda, que Jesus Cristo era manifesto antes, né, da criação do mundo, antes da fundação do nosso mundo, do nosso universo físico. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então veja bem, quando ele fala assim, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Quem viu com os nossos olhos? Na época que Jesus esteve em carne, né? O que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram, que a palavra da vida, que é a Bíblia. A Bíblia toda refere-se a Jesus Cristo, desde o começo até o fim. Em Hebreus 10:7 diz assim: então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então veja bem, eu vou dar uma dica para vocês. Tudo que vocês lerem na Bíblia, que tiver entre parênteses, não é que está escrito nos originais. Foram os tradutores que puseram aí, né, para explicar melhor. Como está lá no livro de Isaías, né, escrito no princípio do livro está escrito de mim. Então, para explicar melhor o versículo, então é posto entre parênteses. Aqui, João Ferreira de Almeida acrescentou isso, né, entre parênteses. Não que ele acrescentou algo na Bíblia, mas pôs para explicar. Então, tudo que tiver entre parênteses, qualquer Bíblia que você pegar, é que o autor pôs entre parênteses para identificar que ele está explicando, né, um detalhe desse versículo. Bom, no Velho Testamento, vamos ver no Velho Testamento. Provérbios 8:22, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. 8:23, desde a antiguidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, no 24, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Provérbios 8:25, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, né, os montes baixos, fui gerada. No 26, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então veja que Deus não tinha feito nada ainda, mas Jesus já estava lá. No 27, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao seu redor, né, a face do abismo. Provérbios 8:30. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando ele em todo o tempo. Veja que, né, Jesus Cristo está aqui falando, está aqui representado no livro de Provérbios como a sabedoria, porque a sabedoria é eterna, e a sabedoria representa Jesus Cristo. Ele é autor e consumador de todas as coisas desse mundo. Sem ele, nada teríamos aqui. Sem ele, esse mundo não existiria. Porque se você ler lá em Provérbios, vai ver que é a eternidade da sabedoria, ou outros põem como título, a sabedoria é eterna. Então, a sabedoria aqui que Salomão está falando era de Jesus Cristo, comparando ele com a sabedoria, que é eterna. A sabedoria descrita no livro de Provérbios, escrita pelo rei Salomão, chama a atenção para o fato de que ela é eterna. Como o próprio Deus, uma vez que ela é uma qualidade e uma possessão de Deus antes da criação, descrevendo analogamente a Jesus Cristo, sendo então a sabedoria o próprio Jesus descrito por Salomão e Jó, também confirmado por Paulo no livro de Colossenses. Então veja aqui que Paulo fala no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2, fala assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, em amor, né? E enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus, tracinho Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, tudo que tem aqui na Terra, tudo que temos sabedoria, toda a ciência que existe na Terra,
está depositada tudo em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o detentor de todas as coisas, né? Como nós vimos também lá no livro de Colossenses 16, no Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, né? 17 fala que todas as coisas subsistem por Ele, né? No finalzinho. Então Deus criou todas as coisas e sem Ele nada existiria, porque tudo subsiste por Ele. Então veja que Deus criou todas as potestades, as denominações, os principados, né? O mundo visível, o mundo invisível, criou para Ele e por Ele existe, né? Então essa é a qualidade de Jesus Cristo de estar aqui antes de toda a criação, e Ele é que coordena tudo, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a ciência está depositada nele. Não é que o ser humano que está descobrindo a ciência já é de Jesus. Ele que vai liberando aos poucos para o ser humano, dando conhecimento cada vez mais, para que nós pudéssemos viver cada vez melhor. Mas, infelizmente, quanto mais o homem adquire conhecimento e sabedoria, mais ele se afasta de Deus, achando que ele é o próprio Deus. Isso está acontecendo nos dias de hoje e sempre vai acontecer. Isaías 11:2 diz assim: e repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então, todos esses atributos vão estar sendo depositados em Jesus Cristo. Portanto, quando o rei Salomão pediu para Deus dar entendimento a ele estava pedindo Cristo em sua vida, de onde vem toda a sabedoria e a ciência. Portanto, o que Salomão queria era a sabedoria celestial e não a terrena. Veja que Salomão ele tinha uma intimidade com Jesus muito grande. Ele sabia que Jesus já estava aqui desde o princípio da criação. Ele já tinha certeza. Por isso, quando Deus falou para ele, pede o que quer que eu te darei, ele não pediu para vencer os inimigos, não pediu fortuna, mas ele pediu conhecimento, pediu sabedoria, sabedoria divina, sabedoria para poder julgar as nações. Hoje, o ser humano não pede mais sabedoria para Deus, ele pede sabedoria para o outro ser humano, para julgar as pessoas e pôr julgo sobre elas, e não julgar, mas pôr julgo sobre elas, para que eles possam tirar vantagem dessas pessoas, ter poder para enganar e para poder tirar tudo que pode para o seu bem-estar, para ter dinheiro guardado no céu, dinheiro guardado aqui na terra, onde a traça vai contaminar, vai comer, a ferrugem vai destruir, e o bandido vai ficar minando. E eles não querem guardar os tesouros dos céus, mas eles querem guardar tesouros, arrecadar tesouros aqui na terra. Mas tudo que está aqui perece, mas nosso espírito não perece. Essa é a grande diferença que Salomão entendeu, que ele precisava de sabedoria divina, ele não precisava de sabedoria terrena, mas ele precisava para poder reinar com seu povo com sabedoria, mas com sabedoria de Cristo. Lá em 1 Reis 3,5 diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Deus falou para ele: pede o que quiseres. Deus tem falado para nós: pede o que você quer, que eu dou. Mas para isso você tem que aceitar a Deus e a Jesus como seu único Salvador. Porque se nós não aceitarmos o Senhor, nós não podemos desfrutar dessas coisas de Deus. Não podemos viver sem o amparo de Deus, porque o inimigo ele veio aqui para nos tragar, para nos destruir, para nos matar. E é isso que ele está fazendo, e está fazendo hoje descaradamente, porque nós estamos dando as costas a Cristo. Estamos dando as costas àquele que deu sua vida por nós. Mas Salomão, antes de conhecer, 950 anos antes de Cristo vir aqui sobre terra, e seu ministério só começou depois de mais de 30 anos, então vamos pôr aqui 980 anos antes de Jesus vir salvar a humanidade, Salomão já conhecia o seu poder extraordinário. E ele pediu para Deus
Veja o que ele pediu aqui em 2 Reis 3:9. A teu servo, pois, dá um coração entendido, quer dizer, sabedoria, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? 1 Reis 3:12. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti seu igual se não levantará. Então veja que Deus já falou, olha, não tinha nada igual a ele antes, e nem se levantará, porque Deus já sabia que haveria o esfriamento da igreja, o esfriamento do amor a Deus, o amor a Cristo. Se nós pusermos a nossa vida em Cristo, que está aqui desde antes da fundação do mundo, que veio para nos resgatar de todo mal, como Salomão aqui entendia, né? Que a sabedoria era eterna, que ela vinha desde o princípio, desde o começo, antes de Deus ter criado todo o nosso mundo, a existência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já existia. Mesmo vocês quiserem ver nas outras postagens, vão lá no playlist, na minha série Deus, vocês vão ver, né, com certeza como foi criado, vão ver passo a passo como Deus estabeleceu o nosso mundo. Desde a criação do mundo dele, desde a geração de Jesus, do Espírito Santo, até os nossos tempos, na segunda série, a criação do nosso mundo, né? Então veja lá, procure lá no meu playlist, nesse canal, e tire suas dúvidas, porque é muita coisa que não dá para mim passar só numa postagem. Como aqui só estamos falando de Jesus. Mas se você quiser ter uma ideia mais conceituada, vá lá e veja o que Jesus fez desde o passado e quem ele era. Amém? Então aqui você vê que Deus fez uma promessa, que não haveria ninguém igual a ele e não haverá ninguém igual a Salomão que venha pedir. Porque ninguém até hoje pediu sabedoria divina. As pessoas pedem só sabedoria terrena, né? E isso é o que está acontecendo hoje, e isso é que está fazendo com que o mundo esteja virando de perna para o ar, ou virando de ponta cabeça. Morrendo gente pior do que guerras, né? Morrendo gente sem batalhar, sem derramar, né, sangue, mas sim levando e consumindo as vidas por causa do descaso, né, dos governantes, do descaso mesmo dos outros países, governantes dos outros países, que acharam que um ser tão pequeno, né, poderia fazer algo contra nós que somos tão grandes, né, que se achamos tão grandes. Mas o mundo está de joelho, porque não acredita na palavra de Deus. A partir da hora que começarem a confiar em Deus, nós vamos levantar as mãos para dar glória a Deus e conhecer que Jesus Cristo sempre esteve aqui, sempre vai estar presente e esperando nós de braços abertos para a glória. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça aí de pôr o joinha, né, e compartilhe aí com seus amigos. Não esqueçam de se inscrever, porque a semana que vem nós vamos falar, né, sobre as profecias messiânicas no Velho Testamento. Então são muitos livros, mas eu vou usar dois autores para falar das profecias messiânicas, para ver que um autor há mais de 1000 anos antes do nascimento de Cristo e o outro mais de 750 antes de Cristo, nós vamos ver como eles tinham intimidade com Cristo, coisa que está faltando para nós. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.